Você sabia que problemas financeiros causam cegueira? É verdade. E a ciência chama isso de dissonância cognitiva. Vou conversar agora com a educadora financeira da Pixis, que é Elaine Mello. Escreveu um artigo para a La Presse essa semana sobre esta cegueira. Elaine, do que se trata isso? Olá, Lu. Olá, pessoal aí da La Presse. Olá. Bem, isso é um fato muito comum de acontecer nas pessoas e, inclusive, em outros assuntos, não só da questão financeira. Por exemplo, vamos falar aí da questão financeira. Uma pessoa que está posicionada na Bolsa de Valores, com algumas ações que não estão numa condição muito interessante, está perdendo dinheiro. Essa pessoa ela tem uma tendência a querer negar que aquilo ali está contra ela, né? Então, ela começa a interpretar notícias, informações, tudo que ela tem acesso, de forma que aquilo dê um conforto. Então, na verdade, a dissonância cognitiva, apesar de ser uma questão psicológica, eu não sou psicóloga, mas é o que acontece com o pessoal, é uma negação, né? A pessoa tenta negar uma realidade e tentar colocar uma outra realidade em cima daquele fato. Isso é comum, né? Inclusive na questão das dívidas. As pessoas que estão numa condição muito endividada, familiar ou pessoal mesmo, têm essa tendência. Então, elas são resistentes, por exemplo, a montar uma planilha, né? Uma planilha de controle de gastos da casa, porque com a planilha ela vai identificar exatamente onde estão os problemas. E isso Elaine, vai ser mais um problema, né? ok. E tem um Pois tempo não. certo para esse fenômeno acontecer com a pessoa ou depende da personalidade? Isso depende muito, Luciane. Vai de cada um, vai da situação de cada um. Isso vai de questões internas, né? De comportamento da pessoa, os valores que ela tem. Isso é muito subjetivo. Né? Mas, de fato, o que acontece é isso. Né? A pessoa vai sempre tentar até meio que sem querer, ela vai tentar manipular aquela situação de forma que fique confortável para ela, né? O que não é legal, ela vai tentar fazer ficar um pouco mais amena a situação. Ok, no artigo você traz uma receitinha de como identificar isso. A gente vai mostrar primeiro receitas, é um outro quadro de receitas, isso mesmo. Que a pessoa, ela tem que identificar para saber controlar esse tipo de comportamento, né? Isso, exatamente. É a famosa receitinha aí da planilha, né? Então a pessoa tem sim que colocar na ponta do lápis tudo que é receita, né? Ou seja, o que são ganhos na vida dela e, em contrapartida também na planilha, o que são gastos, as despesas que ela tem. Por que isso é importante? Porque aí a realidade vem na sua frente, né? Queira você quer aceitá-la ou negá-la, ela está ali. Então, quando você coloca os números na ponta do lápis e observa o resultado, o impacto é diferente, a pessoa tem uma noção mais exata. Ok, de Quando receitas ela é não. desculpa, receitas é o controle de renda principal, ganhos extras, investimentos, capital principal mais rendimentos e eventuais sobras, né? Exatamente. Essas eventuais sobras seriam um ponto de equilíbrio que a pessoa adquire no controle dela. Né? Ela fez a lição de casa, controlou tudo que ela tem de renda, controlou os gastos, entrou numa condição positiva que possibilitou ter sobras. Com essas sobras, ela pode começar a planejar os investimentos. Ok. Então, por isso que é tão importante a gente analisar o cenário, né, de endividamento da pessoa, para que ela chegue a essa conclusão. Posso fazer o investimento ou ainda não? Né? Porque, de repente, ela ainda tem que fazer alguns ajustes, cortar alguns gastos supérfluos para que exista essa sobra e que ela possa fazer uso dela em prol de investimentos, em prol do planejamento futuro. Ok. E despesas? É o controle das despesas fixas, gastos eventuais, possíveis dívidas, o valor principal mais juros pagos e a pagar. Não é? Isso. A questão que é um fluxo de caixa, como se fosse uma empresa, né? O que entra de dinheiro na família da pessoa e o que sai de dinheiro. Então, disso que você falou, são todas as saídas. E uma coisa que não pode esquecer de colocar na planilha são dívidas, né? Porque existem dívidas saudáveis, né? Que estão planejadas, estão dentro de um controle que é possível o pagamento de uma forma que está sobre um controle. Então, é saudável. Esse tipo de dívida que não está impossibilitando a pessoa nas outras questões dela, ok.
e tem que ser colocadas numa planilha, inclusive incluindo os juros que estão fazendo parte dessa dívida, o que já foi pago dessa dívida, o que ainda está por vir dela. Então é importante sempre analisar isso para ter um cenário real, né? Como estão as minhas dívidas hoje? Né? Eu já paguei mais de X%, ainda falta Y%. Eu posso assumir novas dívidas do ponto que eu estou, não posso mais. Enfim, é o que eu disse, na ponta do lápis a realidade vem à sua frente, né? Isso é muito importante, por mais que a pessoa resista a fazer esse exercício. Ok, Elaine. E você diz na ponta do lápis? É literalmente mesmo, não precisa ter uma planilha no Excel sofisticada. A pessoa sentar num caderninho e ter o controle realmente vai organizar a sua vida, né? Com certeza, Luciane. No Excel fica mais fácil, porque ela pode até automatizar os cálculos, né? Alguns números que são fixos, né? As despesas fixas, ela pode já fazer com que aquilo se repita. Mas na tentativa de facilitar, uma folhinha do lado, um lápis, vai lá 5 minutinhos no dia, anota, troca ideia com as outras pessoas da família, né? Que é importante também não fazer o controle uma pessoa só, né? Existem os gastos dos outros componentes da família. Então, todo mundo senta ali 5 minutinhos, preenche e vai criando esse exercício que logo se torna um hábito e vai dar com certeza uma grande diferença nos controles aí. Tá ótimo, Elaine Mello, sempre trazendo ótimas dicas de educação financeira. No site Lapresse tem um artigo sobre esta cegueira dos problemas financeiros que está na home da Lapresse essa semana. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Elaine. Eu que agradeço, Luciene, e fico à disposição aí para novos temas. Ok, obrigada. Da Imagina, BMF Bovespa São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.